Amado e amada, a graça e a paz da parte de Cristo Jesus para o seu coração. Eu aqui tenho uma palavra de Deus sobre a graça de Deus, porque hoje é ensinado, pregado pelos pastores, pelos religiosos, pelos professores de religião sobre a graça. Mas quem está seguindo, quem quer ir para a igreja, não entende o valor, a grandeza, porque surgiu a graça. Na verdade, nós somos salvos pela graça de Deus. Lá em Efésios capítulo 2, e o verso 8 fala: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Então, pela graça somos salvos, mediante a fé de cada um que acredita, que crê no plano da salvação de Deus para salvar a humanidade. Porque lá em João capítulo 3 e o verso 16 fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira e que enviou o seu Filho unigênito para que todo ele crê não pereça sem a vida eterna. Então a graça está baseada no amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então a graça está em Cristo Jesus. Ele voluntariamente entregou ao Pai como sacrifício vivo, e Deus aceitou esse sacrifício para trazer a redenção para a humanidade. E lá em Efésios capítulo 1 e o verso 7 fala: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Em Cristo Jesus você pode sair desse mundo tenebroso, da sua situação de escuridão. Talvez uma pessoa que está iludida, está enganada e não sabe o seu destino. E se você partir agora, para onde você vai? Hein, meu irmão, minha irmã? Se você partir agora, dá o último suspiro de vida, onde você vai passar a eternidade? Com Deus ou sem Deus, no lugar de sofrimento? Então a graça aponta ao céu. Jesus fala em João capítulo 14 e o verso 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. É a graça que abriu a porta do céu, Jesus. Porque no Antigo Testamento, a graça ela era rara. Ela atuava algumas vezes. Ela atuou na vida de Davi, poupando Davi de ser morto. Atuou em Raabe, Ruth. Então a graça atuou na vida de Noé. Mas hoje a graça ela é plena. Ela expandiu, é abundante na vida daqueles que acreditam na palavra de Deus. A graça é um favor que não foi merecido. Eu não merecia, você não merecia, porque todos pecaram e são destituídos da glória de Deus. Romanos 3, 23 fala que todos pecaram e são separados. Quando Adão pecou, ele sentenciou, ele condenou a raça humana. A raça humana tinha direito da condenação, a sentença do fogo eterno, um lugar de sofrimento. Mas em Cristo Jesus, Deus resgatou pela sua graça, que é baseado no amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E o mundo é você que está aí sofrendo nessa escravidão, nessa opressão, sem alegria. Jesus é a graça de Deus, né? A graça é algo bom que é dado, não porque as pessoas merecem, é porque Deus deu. Nós não merecemos e também nós não precisamos pagar a graça. A graça você recebe, é um presente gratuito. Você não precisa fazer nada para ser salvo. Tem muitos pregam, ensinam, diz que tem que fazer algo, tem que ser bondoso, caridoso, praticar caridade para ser salvo, não pelas obras. Senão vai anular o sacrifício de Cristo lá na cruz para salvar você. Porque no Antigo Testamento, pela lei, a lei de Israel, a lei de Moisés, quando Deus passou a lei para Moisés, a lei era radical. Você tem que seguir a lei na risca. E se você não obedecesse, se você quebrasse um dos mandamentos, você quebrava todos os mandamentos da lei do Antigo Testamento. E Cristo foi o único que cumpriu a lei. Ele cumpriu, ele obedeceu a lei. Então Jesus é o fim da lei. E mediante a sua fé, você acreditando que Jesus é o enviado de Deus, foi enviado lá do céu para salvar você. Se você acredita que Jesus
ele nasceu em Maria. Maria foi virgem pelo Espírito Santo. Se você acredita que Jesus nasceu lá em Belém, foi criado em Nazaré, que Jesus é o único filho, é o cordeiro que tira o pecado do mundo, você encontrou a graça, recebeu a graça de Deus na sua vida. Quando alguém oferece um presente de graça, significa que ele não tem que pagar pela graça, né? Porque ele recebeu gratuito, é um presente. Então Deus, ele quer que você receba a graça, porque a graça de Deus, ela traz para você a salvação. E a graça de Deus, a sua fonte está em Cristo. Jesus é a fonte, é o presente. As pessoas estão muito buscando salvação na religião, no seu poder, no poder aquisitivo. Ela procura uma religião para seguir, porque ela está preocupada com o destino eterno. Ela fica pensando, e quando eu morrer, quando eu partir? Lembra bem, quando alguém parte desse mundo, dá o último suspiro, ela tem uma eternidade para enfrentar. Ou é o céu com Cristo diante da graça, ou é o inferno pelos seus pecados. Porque a palavra de Deus fala em Romanos capítulo 6 e o verso 23, porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, é a condenação, é a separação de Deus por toda a eternidade. Eu estou falando com você. Você teve encontrado essa graça, que é um favor não merecido. Nós não merecemos a salvação, mas Deus resolveu dar a salvação. Ele enviou o seu Filho há mais de 2000 anos. Foi crucificado lá numa cruz para trazer o perdão, trazer a libertação, trazer a luz e dar o nome seu escrito lá no livro da vida. Talvez você é aquela pessoa que está procurando a sua salvação na sua bondade, na sua honestidade. Você fala assim, mas pastor, eu sou uma pessoa boa, trabalhadeira, honesta. Não, a salvação está em Cristo Jesus. Jesus é a graça manifestada para salvar a humanidade. E a graça, ela é poderosa e abundante. Ela é rica em nossa vida. A graça está ao alcance de todos os pecadores. Todos que se arrependem, quer a salvação, quer ter o nome escrito lá no céu, a graça está ao alcance dessas pessoas. Não importa o que você fez, se você errou, não importa a gravidade do seu pecado, a graça está chamando você para Jesus. A graça é o amor de Deus por você. Deus te ama. Deus não quer ver você nessa situação de escravidão, de opressão, de tristeza. E Deus não quer que você perda a vida, porque a religião não vai trazer salvação. Você é uma pessoa sendo religiosa, pastor, eu sou uma pessoa religiosa. A religião não salva ninguém. Quem salva é Jesus, é o Filho de Deus. Lembra bem, o primeiro homem, Adão, pecou, quebrou a aliança com Deus, desobedeceu. Mas o segundo Adão, ele obedeceu a Deus e trouxe a salvação, que é Jesus. Então Jesus é a graça de Deus para a sua vida. E a graça de Deus está ao alcance de todos os filhos de Deus. Todos os filhos de Deus, aqueles que creem, aceita Jesus, se torna filho de Deus e faz parte da graça. A graça, ela te dá uma vida de paz, de consolo, de prosperidade, porque Deus é o Deus de toda graça. 1 Pedro capítulo 5 e o verso 10 fala, o Deus de toda graça. É a graça de Deus que protege você, te dá saúde, dá o livramento, direciona a sua vida, guarda a sua família, seu filho, a sua filha, sua casa, seu trabalho, tudo, ainda leva você para o céu quando você acredita na graça gratuita. A graça, lembra bem, é um favor que não merecemos, é um presente de Deus. Por mais que você está em pecado, está com a vida toda amarrada, você pecou tanto, mas se você se arrepender desse mal, desse erro, desse pecado, e você vir para Jesus, a graça gratuita vai entrar no seu coração e você vai ter essa salvação garantida. E você vai ter um destino protegido, que é o céu, lá onde Deus Pai e o Deus Filho está esperando você
para morar com Ele por toda a eternidade. Busca. Eu estou comentando aqui sobre essa palavra, a graça de Deus, que é um favor não merecido. Ninguém merece. Nós merecemos a condenação. Quem pecou, quem falhou, quem errou foi nós. Mas Deus, pela sua graça, no seu grande amor infinito, está oferecendo para você agora a salvação, o direito de ter um nome escrito no livro da vida para morar com Ele por toda a eternidade. Sai desse mundo de religião. Esse mundo não tem salvação. Você pensa assim, pastor, se eu for uma pessoa famosa, religiosa, poderosa, santinha, honesta, serei salvo. Não. A salvação está em Cristo Jesus, o Filho de Deus, que é a graça que foi manifestada para salvar a sua vida. Receba. Jesus está oferecendo gratuitamente para você essa graça que traz a sua redenção, a sua justificação e a sua regeneração com Deus, para ter o direito para morar lá na glória celestial com Deus. Guarda essa pequena palavra sobre a graça de Deus. A graça de Deus chegou até você. Basta você receber no seu coração mediante a sua fé, porque pela graça sois salvo, mediante a fé. É a sua fé, não é a sua religião. Não é você ser uma pessoa honesta, não é você ser uma pessoa que boazinha, tem poder, inteligente, é branca, preta, não. É a sua fé, crendo que Jesus é o único que pode liberar essa graça para o seu coração e perdoando os seus pecados, escrevendo seu nome no livro da vida, para você ter o direito de entrar pelas portas da cidade santa lá no céu. Então guarda essa palavra no seu coração, uma pequena palavra para o seu coração. A graça de Deus está ao seu alcance. Só basta você buscar com alegria, com fé, que a graça e a paz da parte de Cristo para o seu coração.